não faziam sentido nenhum, exceto para os alemães, seguindo essa lógica nazista. No nosso mundo, na nossa realidade, seguindo o nosso senso comum, eles não fazem sentido nenhum. Mas para os alemães, aderindo a essa lógica nazista, da necessidade de extermínio do povo judeu, isso fazia sentido até demais. E não interessava se nós fôssemos perder a guerra por matar os judeus. O importante era o extermínio. Então, o que eram alguns pressupostos fundamentais, do campo de concentração? Primeiro, eles iniciaram com o abrigo de elementos indesejáveis, presos políticos, comunistas, só que a partir de 1936 isso mudou um pouco. Então começaram os extermínios em massa. E segundo, o caráter permanente. As pessoas iam para o campo de concentração, inicialmente quando a polícia era SA, elas ainda recebiam, a família podia ainda receber uma urna em casa com os restos mortais, sabia que a pessoa morreu. Depois, com a SS, simplesmente as pessoas desapareciam da face da terra. Você foi para o campo de concentração, nunca ia saber se morreu, se estava vivo. Acabou, era um isolamento, ou ia para outro mundo, deixava de existir. Então, e depois também, o objetivo principal dos campos de concentração era a desintegração da personalidade humana, que começava primeiro com uma prisão arbitrária. A pessoa era presa sem saber porquê, não fazia sentido. Segundo, o isolamento total. O terceiro era aquela irrealidade que já cercava a experiência dos campos de concentração. As pessoas estavam lá, e interessante que a Hannah Arendt observa que os judeus tinham uma facilidade muito grande de morrer, ou seja, eles não resistiam à morte. Por que será que eles iam tão facilmente? Era como ovelhas indo para o matadouro. Ela relata que o índice de suicídio nos campos de concentração era muito baixo. Por quê? Justamente por essa desintegração da personalidade que se iniciava sistematicamente como uma coisa calculada desde o momento que eles eram presos para irem para os campos de concentração. Como eu falei antes, por esse isolamento, as torturas, que acabavam reduzindo a personalidade do judeu a um mínimo denominador comum, como a Hannah Arendt fala, que eles simplesmente deixavam de existir. O individualismo era tirado através de constantes torturas. Aquilo é um laboratório humano, como vocês mesmos já devem saber, porque hoje vocês provavelmente assistiram esse filme, mas vocês já viram outros filmes antes que retratavam a realidade do Holocausto. Vocês já tinham conhecimento. Aqui, quando exibiram aquele filme no Tribunal de Nuremberg, foi a primeira vez que eles tiveram contato com aquelas imagens. Então, imagina o que representou primeira vez o contato com aquele massacre. Então, a partir dessa ideia, uma coisa que eu achei muito interessante, que a Hannah Arendt vai chamar... Acho que eu mexi aqui numa... que a Hannah Arendt chama atenção é que pela surrealidade dos campos de concentração, por eles estarem fora da nossa lógica, nós não podemos, segundo ela, nós não podemos dizer que o Hitler foi um assassino pior do que os outros, mas que ele foi diferente. Os campos de concentração, e eu gostaria até de terminar com essa citação dela, que eu achei muito interessante, que ela vai dizer assim: o maior perigo que ameaça uma compreensão adequada de nossa história recente é a tendência plenamente compreensível do historiador de traçar analogias. Mas o problema é que Hitler não era Gengis Khan, tá? Hitler não foi o pior do que algum outro grande criminoso. Ele foi totalmente diferente. O inédito não é o assassínio em si, nem o número de vítimas, mas nem mesmo a quantidade de pessoas que se uniram para cometê-los. O inédito é muito mais o absurdo ideológico que os gerou, a mecanização da execução, a criação cuidadosa e calculada de um mundo de moribundos onde nada mais fazia sentido. Eu teria mais muitas coisas para trazer, mas eu acredito que pelo debate, pelo que vocês assistiram, então, eu me coloco à disposição para vocês perguntarem qualquer coisa.